Bem, então hoje nós vamos falar sobre abelhas nativas, né? Abelhas são insetos que vivem ou solitários ou em sociedades homeotípicas. Já são conhecidas há mais de 40 mil anos e já eram criadas desde os maias há 1000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3 mil anos atrás, criada pelos indígenas. Mas, porém, aquela época era uma criação ainda rústica e sem técnicas muito elaboradas como hoje, né? Então, elas estão no planeta inteiro. Você tem desde a abelha verde, com diversas colorações, mistura de colorações, até a abelha preta, amarela, azul, diversos tamanhos, indo desde o tamanho de uma mosquinha até o tamanho de um besouro, com ferrão, sem ferrão, algumas que fazem ninho em árvores, outras que fazem ninho aéreos, dentro de troncos, enterradas no chão. Então, a diversidade nas abelhas é muito grande. No Brasil, e principalmente não só no Brasil, né, mas a gente tem muito aqui, muitas no Brasil. Então, a gente conhece mais ou menos entre 300 e 400 espécies que não possuem ferrão. São conhecidas como ASF, abelhas sem ferrão. Costumamos chamar essas abelhas de meliponíneos, e elas são divididas em dois grandes grupos, a tribo meliponas e trigonas. Então, popularmente, nome popular, meliponíneos, subtribo melíponas e trigonas. Aí as melíponas são relativamente maiores que as trigonas, fazem esse tipo de entrada no ninho. A entrada de barro, pode perceber que parece até uma escultura. As trigonas, a mais conhecida entre nós, a jataí, e fazem esse tipo de entrada que lembra um cano, lembra uma mangueira, sabe? Então, a característica delas é esse tipo de entrada. São menores que as meliponas. E a mais famosa é a nossa jataí. Encontram-se muitas delas em troncos de árvores que normalmente ou são ocos, né, ou de árvores que já morreram, né? E o que acontece também, infelizmente, são muito atingidas por pesticidas, né? E sempre que você tem o desmatamento aí, que é retirada da madeira para fazer carvão, ou para fazer... Enfim, quando você tem o desmatamento aí, percebe-se que muitos meleiros vão lá e pegam esses enxames aí. Tanto as indígenas, bem semelhante à nossa famosa Apis mellifera, que é a abelha comercial, a abelha europeia, né, ou africana, possuem dentro da colmeia as 3 castas, né? A abelha rainha, que bota os ovos, operária, que tem diversas funções durante a vida, fazem desde o cuidado com as crias até a preparação das novas células, onde a rainha vai depositar os ovos, fazem a limpeza da colmeia, trabalham como soldados e também saem para
forragear, ou seja, ir atrás de alimento nas flores, né? E além das rainhas operárias, os machos, cujo papel é cruzar com a princesa para formar uma nova colônia ou substituir a rainha que morreu. Aí uma rainha, aí a meleira, né? A principal alimento energético delas, isso aqui é bem semelhante às apis melliferae, né? A gente fala néctar, fonte de açúcar, ou seja, fonte de energia. E o pólen, fonte de material proteico. A diferença é que esses alimentos, no caso das nativas, são armazenadas dentro desses potes aqui. Ou seja, durante a florada, que é a primavera, elas vão, capturam bastante alimento. Por quê? Porque tem fartura de flores, daí estocam esse alimento. Estocando esse alimento, quando acabar essa bonança de flores, né? Ou seja, no inverno, que é a época de escassez, ela vai ter essa reserva, certo? Então, com isso, ela garante alimento o ano todo, igual as formigas, né? Trabalha mais no primavera, no verão, para no outono, inverno, que tem escassez de alimento, poder trabalhar menos, mas já tem o alimento ali estocado. Além de néctar e pólen, também elas buscam resinas nas plantas. E, além disso, algumas ainda buscam óleos, outras buscam até barro, tudo isso para fazer a colmeia, né? E outras buscam até estrume para confeccionar o seu ninho, os seus ninhos. Ou seja, é uma diversidade de materiais que são que são utilizados ali no ninho, porque também é uma diversidade de abelhas, né? Com as resinas vegetais, elas costumam fazer o própolis. Então, tem muito a ser estudado, principalmente os própolis de nativas, né? O própolis da apis mellifera já é um conhecido antibiótico, já é caracterizado, né? Agora, com relação às nativas, tem muita coisa a ser estudada, porque cada um tem um tipo de própolis. E o própolis também varia de acordo com a resina que a abelha captura nas plantas, né? Então, obviamente, cada local que tem uma flora, você vai ter um tipo de própolis. Somando-se a isso, cada tipo de abelha também indígena, você pode ter um tipo de própolis, então você vai ter milhares de própolis diferentes aí que ainda nem foram sequer estudados, sequer caracterizados. Então, própolis de abelha nativa é um leque de estudos aí amplíssimo, né? E fora isso, tem o principal trabalho dela, que é a polinização, né? Acredita-se que 90% da flora nativa é polinizada pelas abelhas nativas. Além disso, 2/3 das culturas que geram alimento para nós também são polinizados por ela. Aqui a famosa mamangava, polinizando o maracujá, aí a flor do maracujá. Acredita-se que já na década de 80, o valor anual da produção das abelhas correspondia a 33 trilhões. E tem uma famosa frase do Albert Einstein: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, ao homem apenas resta 4 anos de vida. Se não há abelhas, não há polinização, não há plantas, não há animais e também não haverá o homem.
Aí uma nativa polinizando a flor do morango. Sempre que ela poliniza, a fruta fica mais bonita, tá vendo? Então, essa foi polinizada, a de baixo não foi polinizada. Então, ficam frutos mais irregulares. Isso no morango. E aí tem alguns estudos aí que chega a ser surpreendente, né? Por exemplo, soja. Nossa região aí é rica em soja. Alguns estudos aí, o quê? Relataram um aumento de 56% na produção de soja quando foi colocada em torno de 5 colmeias por hectare. Então, olha isso para um grande produtor, né? Então, a soja, mais de 50% de aumento com a introdução de abelhas, 5 colmeias por hectare. Laranja, pera-rio, aumento de 39%. Girassol, aumento aí entre 10% a 18%, colocando 2 a 3 colmeias por hectare. Canola, café, olha aí, aumento de 25% a 30%, colocando 4 ou 6 colmeias por hectare na época de floração. Algodão, também, diversos estudos aí, ó. Aumento entre 24% a 46% da pluma de algodão por área, certo? Então, estudos não faltam falando sobre o quê? A importância da polinização, todo mundo já sabe, mas o aumento da produção, né? O aumento da produção, seja do grão, de soja, seja da laranja, do café, do algodão, simplesmente com a introdução das abelhas. Café. Só o fato de você cultivar café próximo a matas nativas, você já tem um ganho de 14,6% na sua produção. Por quê? Porque as abelhas nativas que estão ali na floresta vêm aí polinizar seu café. Então, a pessoa que cria ou cultiva apis mellifera é conhecido como apicultor. A pessoa que cria as abelhas sem ferrão, ASFs, são conhecidas como meliponicultor. O local é conhecido por meliponário, ao contrário do apiário. Apiário, apis mellifera. Meliponário, qualquer abelha indígena ou abelha nativa. E podem ser criadas tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Tem essa vantagem, né? Ó, aqui no meio do prédio, a pessoa poder criar, coisa que ela não poderia fazer com a apis mellifera. Por quê? Por causa do ferrão, né? Pode se criar no quintal de casa também. Só que nesse caso de ser um ambiente muito urbano, é necessário a pessoa dar uma alimentação com água para ela, água com açúcar, né? Igual aqueles potinhos de beija-flor lá. Normalmente os meliponicultores fazem isso. Já no ambiente rural, o problema delas são realmente agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? A vantagem, não picam, né? Não tem ferrão, produzem mel e o pólen também. A aquisição de ninhos gira em torno de 100 a 350 reais. E você também pode capturar. Para capturar, normalmente eles fazem isso. Ó. Pega uma garrafa PET, coloca aqui na ponta cera com uma mistura de cera e mel, né? Tem que ser uma garrafa com plástico escuro. Coloca ela ali no tronco ali. E lá dentro coloca uns pedaços de própolis, de mel também, de cera também, para atrair ela. Aqui já foi colonizada.
Então, essas são as nossas famosas abelhas sem ferrão. Bom, quando a gente fala de abelhas, todo mundo já imagina logo essa abelha aqui, que na verdade não é nativa do Brasil, ela é exótica, ela foi trazida da Europa e também da África, então é por isso que a gente chama de abelhas africanizadas, é uma mistura de raças da espécie Apis mellifera exótica ao Brasil. Bom, essa é a abelha que ferroa, que produz mel, que todo mundo conhece, a mais usada no Brasil, a mais usada no mundo todo para a produção de mel. Mas quando a gente fala de abelhas, a gente está falando de um universo muito grande. A gente está falando de 20 mil espécies. Então é um universo enorme de diversidade de espécies, de comportamentos, de tamanhos, de cores. E essa foto, ela mostra exatamente isso. Aqui a gente tem uma das maiores abelhas do mundo e uma das menores abelhas do mundo. Aqui, essa daqui é a mamangava, uma abelha solitária, bastante comum no Brasil, que é importante para a polinização do maracujá. E aqui a gente tem a lambiolhos, uma abelha pequenininha, que parece aquelas moscas de frutas, de tão pequenas que são. Então, quando a gente fala de abelhas, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. É um grupo multidiverso, com uma diversidade gigantesca de comportamentos e formas de vida. A maioria dessas espécies tem o que a gente chama de hábito solitário, ou seja, elas não formam colmeias, elas vivem sozinhas. A gente tem fêmeas e machos, indivíduos separados, que copulam, né, fazem a reprodução, e a partir daí as fêmeas assumem todas as funções de busca de alimento, de construção do ninho, de postura dos ovos, de cuidado com essa cria, e depois de produzir todas as células de cria onde elas vão produzir novas abelhas, elas morrem ou vão buscar outros lugares para fazer novos ninhos. Ou seja, é um hábito de vida solitário. Não temos operárias e rainhas, apenas uma fêmea que vive sozinha e constrói seu próprio ninho. Aqui no slide vocês estão vendo um exemplo desses ninhos. Elas ocupam principalmente cavidades no solo, escavam seus próprios buracos, ou então usam cavidades pré-existentes, por exemplo, gomos de bambu perfurados, onde elas fazem o seu ninho ali dentro. Então aqui é um desses exemplos. Ela vai lá, busca o seu alimento nas flores, constrói a célula de cria, bota o ovo, fecha. Depois busca mais alimento, bota o ovo, fecha. Busca mais alimento, bota o ovo e fecha. Assim ela constrói várias células de cria e depois fecha esse ninho e vai embora. Ou morre ou vai fundar o seu novo ninho. E daqui vão nascer machos e fêmeas e retomar esse ciclo. Então, cerca de 90% das espécies de abelhas possuem esse hábito de vida solitário. Algumas até podem viver em conjunto com várias fêmeas usando o mesmo orifício, porém cada uma constrói a sua própria cria, o seu próprio ninho, tá bom? Então esse é o hábito de vida solitário. Aqui tem um exemplo de uma dessas espécies. Essa é a abelha de óleo, uma importante polinizadora de acerola. Então aqui vocês estão vendo uma fêmea que está em processo de construção do seu ninho. Então ela vai lá dentro, coloca o seu ovo, coloca o alimento, fecha as células de crias e depois que ela terminar de botar vários ovos lá dentro, ela vai fechar esse orifício, geralmente com óleos e resinas, e depois ela morre. Então esse é um comportamento solitário. Mas dentro do grupo... Então, só realçar, 90% das abelhas são solitárias, tá? Que vai formar colmeia, que vai formar enxame, que vai viver socialmente, ou seja, que vai ter formação de colônia, né? Apenas 10%. Principalmente quem? Meliponíneas, que são trigonas mais melipôneas, e a apínia. Essa apínia aqui está a famosa Apis mellifera, que é africana ou europeia. E aqui está aquelas 300 a 400 espécies de abelhas nativas ou indígenas. De todas as abelhas que a gente tem, dessas 20 mil espécies, tem um grupo especial que é chamado de corbiculados, que são as abelhas que começaram a desenvolver sociedades mais complexas. Até tem outras abelhas que também têm hábitos sociais, mas esse grupo ele é especial dentre todas as famílias de abelhas,
porque ocorreu o surgimento das sociedades mais organizadas e mais complexas. Essa árvore filogenética, que representa o grau de parentesco entre essas abelhas, ela muda eventualmente de acordo com os taxonomistas. Então, mas essa daqui tem sido a mais usualmente utilizada, a mais comum que a gente encontra na literatura. Então, representa esse grau de parentesco. Aqui a gente tem 3 tribos, né, que a gente diz. A tribo Euglossini, que são as abelhas de orquídeas, aquelas abelhas metálicas que eventualmente as pessoas confundem com moscas varejeiras, mas na verdade são abelhas. A tribo Bombini, que são abelhas de grande porte, muito importantes comercialmente para a polinização. A tribo Apine, que são as abelhas comerciais que a gente usa para a produção de mel. A espécie mais comum é a Apis mellifera, que é essa que a gente usa comercialmente no Brasil, conhecida como abelha africanizada. E Meliponine, que são as abelhas sem ferrão. Nos Euglossini, a gente tem o início de sociedade surgindo ao longo da evolução desse grupo. Então, a gente já tem algumas espécies que a gente conhece que formam pequenos agrupamentos de fêmeas e, aparentemente, algumas fêmeas podem dominar essa pequena colôniazinha. Então, é um início de sociedade, mas ainda muitas das espécies são absolutamente solitárias e não fazem nenhum tipo de interação entre outras fêmeas. Em Bombini, a gente tem o que a gente chama de abelhas primitivamente sociais. Qual que é a diferença? A principal diferença é que as rainhas fundam os seus ninhos sozinhas. Elas vão lá, iniciam a postura, buscam alimento, constroem o ninho sozinhas, sem ajuda de nenhuma operária. Depois que as primeiras operárias nascem, aí sim ela vira rainha e para de trabalhar, para de ir buscar alimento fora do ninho. A partir de então, ela vai exclusivamente cuidar da reprodução e botar os ovos dessa colônia. E algumas espécies podem ter ninhos bastante populosos com algumas centenas de abelhas. A Apine é o grupo, e Meliponine são os 2 grupos que desenvolveram sociedades mais complexas. E qual que é a principal diferença? A rainha não consegue fundar um ninho sozinha. Ela precisa da ajuda de operárias durante o que a gente chama de enxameamento. Então, isso é o principal diferencial que tornou esses 2 grupos o que a gente chama, o que a gente chama de sociedades verdadeiras, do maior nível de organização social que a gente conhece nas abelhas. E aí podendo formar colônias com milhares e milhares de indivíduos. Bom, então hoje nós vamos trabalhar com bastante profundidade o grupo dos Meliponini, que são mais conhecidos como abelhas sem ferrão. Então, Meliponini é o nome científico dessa tribo e é sobre elas que a gente vai falar em mais detalhes daqui para frente. Bom, é um grupo bastante diverso, elas ocorrem em toda a região tropical e subtropical do globo, como vocês estão vendo aqui. Então, ela não é exclusiva, elas não são exclusivas do Brasil ou das Américas, elas ocorrem também na África e na Oceania, e tem uma diversidade de cerca de 500 espécies conhecidas hoje no mundo. Obviamente, ainda existem espécies para serem descritas, mas ao todo a gente já conhece cerca de 500 espécies diferentes. E só no Brasil a gente tem pelo menos 240 conhecidas, ainda com várias a serem descritas, com uma estimativa de se chegar em torno de 300 espécies de abelhas somente no Brasil. Então, nós detemos a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo. Mas a principal pergunta que a gente sempre ouve quando vai falar dessas abelhas é: por que essas abelhas não têm ferrão? Como vocês tiraram o ferrão dessas abelhas? Então, muita gente pergunta, é uma mutação genética? É um organismo geneticamente modificado? Não é nada disso, gente. Essas abelhas perderam a capacidade de ferroar ao longo da evolução. Elas possuem as estruturas do ferrão, porém, elas não são funcionais. Ao longo de milhões de anos de evolução, esse grupo perdeu a capacidade de ferroar. Mas por quê? A principal resposta é porque elas desenvolveram novas estratégias de defesa. Essa abelha que vocês estão vendo aqui é uma mirim preguiça que está dentro de um tronco de cerca, um pau de cerca. Então ela ocupa o oco desse pau de cerca. Algum vertebrado consegue facilmente acessar esse ninho, algum animal de grande porte? Dificilmente. Mesmo nós não conseguiríamos, sem a ajuda de ferramentas, abrir um tronco desse. Então, elas estão protegidas
dentro desse oco, que é diferente das outras abelhas que precisam de ferroar para se defender. A Apis mellifera, por exemplo, a abelha africanizada, o seu ninho é exposto, é externo. Então, elas precisam do ferrão porque os seus predadores são de grande porte e podem acessar o ninho facilmente. No caso das abelhas sem ferrão, elas estão protegidas dentro dos ocos das árvores. Então, por causa disso, os principais inimigos dessas abelhas são outras abelhas, são formigas, são moscas da família dos forídeos. Então, contra esses inimigos, é muito mais eficiente se esconder e morder do que ferroar. Então, por isso, elas perderam a capacidade de ferroar ao longo da evolução. Aqui, dando um zoom nesse ninho, a gente consegue enxergar com mais detalhe a entrada dessa colônia. Então, é uma entrada super discreta, bem protegida. A hora que algum animal se aproxima, elas param de sair. Então, a defesa dessa abelha é se esconder. Se a gente abrir uma caixa dessa abelha, elas vão todas para o fundo, elas têm medo, a defesa delas é se esconder. Então, elas não atacam, não mordem, não beliscam, é a estratégia dessa espécie. Obviamente, cada espécie desenvolveu sua estratégia de defesa, e a principal delas é a mordida. As abelhas sem ferrão têm mandíbulas muito fortes, capazes de provocar dores na gente. Não machucam, não trazem grandes transtornos, mas incomodam. Uma abelha mordendo a gente, obviamente, não atrapalha em nada. Mas imaginem centenas de abelhas enroscadas na sua cabeça, mordendo e enrolando no ouvido, no olho, na boca. É desesperador. Então, é uma estratégia super eficiente que se fixou nesse grupo ao longo da evolução, de tão eficiente que é. Aqui vocês estão vendo o exemplo de uma pessoa sendo atacada por uma urussu cinzenta ou tiúba do Maranhão, que são abelhas bastante fortes, robustas, e quando resolvem beliscar a gente, incomodam. Agora, um ponto muito interessante é que elas sabem muito bem aonde morder. Essa daqui é uma criancinha que visitou a gente uma vez, né, no nosso meliponário, e a gente tirou a foto por coincidência na mesma hora que a abelha mordeu ele. Então, a abelha, elas sabem quais são as partes sensíveis do nosso corpo para morder. Provavelmente por causa da cor, elas gostam das partes mais escuras, da sobrancelha, dos olhos, do ouvido, das narinas, que são as partes que mais deixam a gente desesperados. E realmente dói bastante. A hora que ela acerta a pelinha do olho, é de sair lágrima no olho. Então, realmente, é uma estratégia de defesa que funciona. Elas conseguem espantar os seus invasores dessa forma. E aí, dentro do grupo, a gente tem algumas estratégias muito bizarras. Esse é o caso, por exemplo, da caga-fogo, uma abelha sem ferrão que desenvolveu uma estratégia em que ela tem glândulas de ácido na cabeça e ela cospe esse ácido na pele do invasor, provocando queimaduras sérias. Uma pessoa pode ir parar no hospital se ela for severamente atacada por essas abelhas. Então, são abelhas sem ferrão, mas que desenvolveram estratégias bastante peculiares de defesa. Dentro do grupo das abelhas sem ferrão, a gente tem uma diversidade enorme de espécies. Como eu disse, só no Brasil, mais de 240 espécies. Então, é difícil a gente dizer como é uma abelha sem ferrão especificamente. A gente tem abelhas de grande porte, como é o caso da urussu cinzenta ou tiúba do Maranhão, muito comum na região norte. A urussu amarela, que ocorre praticamente no Brasil todo, espécies muito parecidas com essa daqui que vocês estão vendo. Abelhas com corpo mais esguio, olha essa daqui, tem uma perna comprida, né? Então é uma característica dessa espécie, parece que ela tem um sapatinho, então tem uma corbícula bastante avantajada. Espécies pretinhas, a gente tem dezenas, muito parecidas entre si, difícil de separar uma das outras do ponto de vista entre as espécies. Temos espécies super pequenas, como a abelha mosquito, muito comum na região norte, né? Abelhas que parecem aquelas mosquinhas de banana, por isso que elas recebem esse nome de abelha mosquito. Então, quando a gente está falando de abelha sem ferrão, vocês têm que ter em mente que a gente está falando de uma diversidade enorme de espécies, de formas, de tamanhos e comportamentos diferentes. A maioria das espécies fazem seus ninhos dentro de ocos, né? Principalmente dentro do oco das árvores, como é esse ninho que vocês estão vendo aqui. Esse é um típico ninho de melípona. A gente tem aqui a parte da cria, onde as abelhas botam os seus filhotes, os seus ovos e vão nascer novas abelhas.
Aqui a gente tem os potes de alimento, onde elas vão estocar pólen e mel. Então, diferentemente das abelhas africanizadas, elas não fazem favos de mel, mas sim potes de mel. Aqui a gente tem uma estrutura, aqui e aqui, que a gente chama de batume, que é uma estrutura dura, geralmente feita pelas melíponas com barro e resinas de plantas, e pelas outras abelhas geralmente é confeccionado com resinas, até ficar uma carapaça bastante dura, que serve para isolar o ninho do restante do oco da árvore. Então ela ocupa somente aquele espaço ideal e isola isso com o que a gente chama de batume. Ao redor da cria, a gente tem uma estrutura que a gente chama de invólucro, que é como se fosse um papelzinho de cera com resina, misturado com resinas de plantas, que forma um papelzinho cuja função é proteger de variações de temperatura. E aqui a gente tem a entrada, que é geralmente um orifício ornamentado. Então, cada abelha sem ferrão faz uma entrada característica da sua espécie, com um tamanho característico, com a forma característica e utilizando os materiais característicos daquela espécie. Os índios já sabiam reconhecer a maioria das abelhas de relevância para eles só com base na entrada, porque cada uma faz sua entrada de uma forma diferente. Aqui a gente tem uma imagem mostrando como que é um ninho desse real. Essa é uma abelha chamada de jandaíra, aqui um tronco que acabou de ser aberto, e aqui a gente vê os potes de alimento e de cá a parte da cria ocorrendo então dentro do oco dessa árvore. Algumas espécies também fazem ninhos subterrâneos. Esse é o caso da trigona recursa, conhecida popularmente como feiticeira ou vamos embora. Ela é uma abelha sem ferrão, pretinha, que faz seu ninho no subsolo. Então, geralmente, ela ocupa buracos pré-existentes, ninhos abandonados de formiga, por exemplo, e constrói o seu ninho ali. Tem um tubo, geralmente, longo, que varia de 50 centímetros a 2 metros de profundidade. E aqui a gente tem o ninho dela. A parte do ninho, onde elas vão produzir a cria, no centro, rodeado de potes de alimento e depois o invólucro. E no caso das abelhas subterrâneas, geralmente a gente tem um tubo de drenagem para escoar o excesso de umidade dessas abelhas. Essa abelha tem uma curiosidade, esse nome de feiticeira ou vamos embora, é porque o mel dela é tóxico, causa alucinações nas pessoas que consomem esse mel. Então nem todas as abelhas produzem mel comestível. Esse é um desses exemplos, por isso ele tem esse nome de vamos embora ou feiticeira. Aqui a gente está vendo um ninho real esse é um ninho de uma abelha sem ferrão que chama guiruçu, um ninho subterrâneo, uma abelha muito comum na região sul, também conhecida como mel de chão. É uma abelha muito bonita, hoje em dia não é mais tão fácil de encontrá-la, mas geralmente tem uma entrada ornamentada de barro, e aqui vocês estão vendo como que é organizado essa estrutura no espaço subterrâneo. Essas abelhas subterrâneas são de difícil criação, porque elas não conseguem tolerar variações de temperatura muito altas. Elas gostam de um ambiente mais estável, como é o subsolo. Algumas espécies também fazem ninhos externos. Nesse caso, elas não utilizam os ocos pré-existentes das árvores, mas sim elas constroem os seus próprios ninhos. E esse ninho pode ser construído de diversos materiais. Por exemplo, essa daqui é a arapuá, ela utiliza fezes de animais, material vegetal, resinas de plantas e faz toda essa estrutura que parece um cupinzeiro, mas na verdade não é cupim. Essa espécie ela constrói o seu ninho de forma independente. Temos outras espécies que fazem seu ninho dentro de cupinzeiros, outras espécies que constroem um ninho de barro, como é o caso da partamona, ou conhecida também como boca de sapo. Então, tem várias espécies que constroem os seus próprios ninhos aéreos. Geralmente, essas espécies são extremamente agressivas, afinal, o seu ninho está exposto a grandes predadores. Então, geralmente, tem populações grandes e são muito agressivas. A gente também tem no grupo das abelhas sem ferrão uma diversidade muito grande de arquitetura de ninho. Veja essa abelha, por exemplo. Essa daqui é a lambiolhos, uma das abelhas mais bonitas que a gente tem, um dos ninhos mais bonitos que a gente tem. Ele é construído em forma de cacho. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo é uma célula de cria, conectados por finos filamentos de cera. Então é uma abelha que faz o seu ninho em forma de cacho, uma arquitetura bastante peculiar. Mas a maioria das espécies faz favos regulares, favos de cria regulares, como esses que vocês estão vendo aqui.
Elas vão construindo uma bolinha do lado da outra, formando bolachinhas, uma em cima da outra, horizontais e bastante organizadas. É o formato mais comum que a gente encontra nas melíponas e em várias outras abelhas sem ferrão. Bom, a conclusão dessa primeira parte, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que quando a gente está falando de abelha sem ferrão, não é uma única espécie, como no caso da apicultura, que é a Apis mellifera. A criação das abelhas sem ferrão envolve um grupo muito diverso, com características peculiares, e cada espécie se comporta de uma forma diferente, possui um tamanho de caixa diferente, possui um tipo de mel diferente, produtos peculiares. Então, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, uma coisa muito interessante da meliponicultura, é um problema, porque a gente não tem uma padronização, uma regra única. Se eu falar para vocês que tal coisa a caixa melhor, por exemplo, é essa, eu corro um risco muito grande de estar errado, porque existe uma diversidade de espécies muito grande. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que quando nós estamos falando de meliponicultura, nós estamos falando de um sistema de criação ainda em desenvolvimento, com muitos desafios ainda pela frente e com técnicas ainda não padronizadas. E tudo que a gente falar tem sempre uma exceção, tem sempre uma pessoa que faz diferente em outro lugar e dá certo. Então, essa é a característica principal da meliponicultura. A gente ainda tem muito desafio pela frente, precisamos padronizar as técnicas para cada espécie, precisamos otimizar os processos de criação, mas, por outro lado, é uma riqueza nossa, brasileira, produtos peculiares, ímpares, que só nós temos. Então, essa é a grande vantagem dessa atividade incrível que vocês vão conhecer em mais detalhes a cada dia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo curso em breve.